Carinhosamente, bom dia, amigos ouvintes da 87,7 FM, hoje, 7 de novembro de 2021, abrindo esta sala de aula, nós também meros aprendizes, estudantes da doutrina espírita, o Consolador prometido por nosso Senhor há mais de 2000 anos. E nós vamos estudar hoje, dando continuidade, né, como estamos sempre fazendo no início de cada mês, o Livro dos Espíritos, exatamente. O atestado de óbito da morte, né? Jesus matou a morte e, passado 1857 anos após sua passagem, os Espíritos trouxeram para nós o atestado de óbito da morte. E hoje, estudando a obra Espírito, nós vamos falar sobre a justiça da reencarnação, né, o que é o tema da manhã de hoje, falando sobre pluralidade, entrando no capítulo pluralidade das existências, né, a reencarnação, a justiça da reencarnação, encarnação nos diferentes mundos, transmigração progressiva, sorte das crianças depois da morte, sexo nos espíritos, parentesco, filiação, semelhanças físicas e morais, ideias inatas. Esse é o capítulo que fala sobre pluralidade das existências. E hoje vamos falar especificamente da reencarnação. E você pode entrar em contato com a gente através de multiplataformas. Hoje nós estamos estreando aí pela Rádio Brasil Espírita de Maceió, Alagoas, mandando um abraço especial para Neuzo, Márcio, lá da Rádio Brasil Espírita. Você pode baixar o aplicativo da Rádio Brasil Espírita no seu celular e transforma aí o seu celular num rádio de pilha, né? E a multiplataforma nos proporciona também a nossa rádio, que nossa FM 87.7 também. Você pode baixar o aplicativo no rádio, né, no celular, e transformar o seu rádio, o seu celular num rádio de pilha. Isso que é bacana, né? E hoje, com o entrevistado dessa manhã de domingo, todo primeiro domingo de cada mês ele está aqui com a gente. Nós estamos estudando agora o Livro dos Espíritos. E é a presença aqui do Evandro, que está aqui na sala de aula. Tem aqui a presença do Deco Luiz na técnica, Marco Lazzarini e do Celso Tinta. Passa o microfone aqui para o nosso entrevistado da manhã de hoje. Bom dia, Evandro. Mais um dia de estudo, né, Evandro? Bom dia, meu amigo Márcio. Bom dia, Marquinho. Bom dia, Deco. Bom dia, Celso, que deu uma saidinha. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa trazer muita paz, muita luz nesse domingo que a gente está precisando, né? Nos momentos que a gente está vivendo. Que esse dia seja maravilhoso para todos nós. Bacana. Marco Lazzarini, bom dia. Um dia especial hoje, né, Marco? Estreando aí na Rádio Brasil Espírita, né? Bom dia, Márcio. Bom dia, Celso Tinta, ligado no Esperanto. Bom dia, Evandro. Bom dia, Deco Luiz, o gatinho da madrugada, o nosso técnico ali. E bom dia a todos os nossos cativos ouvintes aqui da nossa FM e da Rádio Brasil Espírita, lá de Alagoas, Maceió. Terra bonita, terra linda, né, Márcio? O Caribe brasileiro está nos escutando também. Bom dia a todos vocês. Aí, programa Luz e Espiritismo. Hoje nós temos um livraço, Márcio, para a turma aqui da região de Três Rios, Paraíba do Sul, Levi Gasparian, do Cícero Alberto Nunes, Reencarnação, a Justiça de Deus, da Filosofia à Ciência. Quem está nos assistindo pelo Facebook, está ali já a capa do livro novinho para você, Reencarnação, a Justiça de Deus, da Filosofia à Ciência, do Cícero Alberto Nunes, da editora M. Você liga para a gente, 20 30 44 61, 20 30 44 61, ou tem o WhatsApp que você fala diretamente com Deco Luiz, 2252-4705. Você vai estar concorrendo esse livro no final do programa. Ou então, você acessa as nossas redes sociais no Facebook, Programa Luz do Espiritismo, ou o Facebook da nossa FM. E no finalzinho do programa, o Evandro vai sortear esse livraço para você. E lembrando, né, Marquinhos, o DDD é 24, né? 24, DDD 24, tanto do WhatsApp como do telefone. Pelo WhatsApp é fácil, você que está fora de Três Rios, entrar em contato com a gente, né, Marquinhos? Muito. Hoje a facilidade da internet, né, é muito grande. Né? Tanto que nós estamos expandindo a partir de hoje as nossas transmissões do programa Luz e Espiritismo lá para Alagoas, Maceió. E região, né? Porque ali pega na região toda, né? E o Clube do Esperanto, hoje, o Ligado no Esperanto, teve participação do Japão. E que maravilha, hein? Um estudioso lá no Japão do Esperanto. E lembrar, né, que hoje você trouxe o livro Reencarnação, o primeiro capítulo que fala sobre pluralidade das existências, que nós vamos estudar hoje, a partir da questão 166, que desdobra, são 4 desdobramentos da 166, que fala sobre reencarnação. Mas nós vamos passar também, cada pergunta que eu formular aqui para o Evandro, vamos falar de pensadores que são considerados mestres.
Óbvio que o mestre dos mestres, nós sabemos quem é perfeitamente, que é Nosso Senhor. Mas os outros mestres que falavam sobre vidas, né, sucessivas. E o tema, agora o Momento Espírita de hoje vai ser musical, né? A música do CD Estrela Reluzente, que chama Reencarnação. Márcio. Presta atenção na letra da música, que é muito bacana. E veio todo mundo aqui do programa, fala, no Momento Espírita, eu vou falar para o Márcio que é reencarnação. O Momento Espírita, eu vou falar para o Marquinhos que é reencarnação. O Celso já chegou assim, ó, o Momento Espírita tem que ser a música reencarnação, ou seja, todo mundo, foi unanimidade, o Momento Espírita de hoje. Vamos lá, reencarnação. Acho que foi a nossa reunião no plano espiritual. No plano espiritual hoje. No corpo, né, no sono, no nosso sono aí. Momento Espírita. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. ZYL 913, Rádio Comunitária 87 FM de Três Rios, Rio de Janeiro, transmitindo ao vivo pela frequência modulada de 87,7 MHz. 87 FM, essa rádio é nossa.
Quem não é visto, não é lembrado. A Agência de Comunicação Estúdio H ajuda você a divulgar a sua empresa. Planejamento, criação, desenvolvimento de materiais de comunicação e gerenciamento de redes como Facebook e Instagram. Agência de Comunicação Estúdio H. Nossa missão é criar. Telefone 2252-6810 ou WhatsApp 988397246. A Agência de Comunicação Estúdio H está em novo endereço. Edifício Bezerra de Menezes, Rua Dr. Valmir Peçanha, número 61, Centro, Sala 204. Livraria Espírita Francisco Cerqueira. Conheça nossa extensa literatura adquirindo as obras espíritas em nossa livraria. A Livraria Francisco Cerqueira fica na Rua Dr. Valmir Peçanha, número 87, centro da cidade. Telefone 2252-0230 e participe também do Clube do Livro. A Ocular e Ótica está pronta e modernizada para lhe oferecer as melhores condições para você comprar ou atualizar seus óculos. Oferecemos exame de vista com hora marcada. Temos um variado mix de armações, sempre com o menor preço. Nosso crediário próprio é bem prático. A Ocular e Ótica se tornou a preferida na cidade pelo atendimento. Estamos no Shopping Três Rios, loja 108, Praça da Autonomia, pertinho do Banco Itaú da Praça. A Rádio 87,7 FM está apresentando A Luz do Espiritismo. Que bela página musical, né, Marquinhos? Essa música é muito bonita, né? Muito bonita. A letra é espetacular. A melodia também. É isso que eu tô falando, conjunto dela, né, da cara? obra. Se errou aqui, volta para reconstruir tudo que ficou para trás. Muito bacana. Bacana, né? A justiça divina, cara. E a reencarnação é uma lei da natureza. O próprio Allan Kardec, ele relata isso na Revista Espírita, né? Os espíritos tiveram que comprovar para ele que a reencarnação era um fato, porque ele não passava a ideia na mente dele que a reencarnação fazia parte da lei da natureza espiritual. E não é da lei do espiritismo. Exato. O espiritismo não é da lei do espiritismo, é da lei da natureza. Você acredita ou não acredita, seja espírito ou não, ela está lá. É verdade. Simples assim. Eu não acredito naquilo. O fato de você não acreditar não quer dizer que não existe. Deixa eu fazer uma propagandazinha aqui, rapidamente. É porque eu entrei num grupo muito, muito especial e a gente tem um carinho muito grande por esse grupo, que é um grupo de trabalho só de mulheres, das trabalhadoras da luz. E esse grupo, que quem comanda esse grupo é uma senhora lá de Florianópolis. Eles estão fazendo um trabalho. Tem gente de Florianópolis, tem gente de Recife, tem gente de São Paulo. Cada uma dessas trabalhadoras, elas estão assim responsáveis por um tipo de trabalho. Tem o trabalho de ajuda espiritual, de orientação, de estudo. Eles trabalham com reiki, entendeu? Com aromaterapia. É um trabalho muito bonito desse grupo. E a gente está divulgando esse grupo, que é o grupo espírita, né? Quem quiser entrar nesse grupo, quem estiver precisando de uma orientação, de um aprendizado, é só procurar no WhatsApp, né? Está aqui se você puder mostrar aí, né? Eles também fazem, recebem comunicações vamos colocar aqui depois no programa Luz do Espiritismo no Facebook. Isso, a gente coloca lá. A gente coloca e manda para a Rádio Brasil Espírito também, que tá aí com a gente. Né? Eles estão fazendo um trabalho muito interessante. Nesse momento de pandemia, né, muitas pessoas retraídas em casa, às vezes, esse é um trabalho dignificante, né? Orações, e também recebem assim, notícias, né, das pessoas que já desencarnaram. Tem médios que fazem esse trabalho, inclusive aqui de Três Rios também, né? Tem porque não existe espiritismo sem espírito, né? Óbvio, né? Eu acredito que a doutrina espírita é isso, entendeu? A doutrina espírita, ela existe para esse trabalho, para consolar, para orientar. E é uma coisa que é feita com todo o amor por essas pessoas, e por isso que a gente está trazendo aqui, divulgando para todo mundo. Parabéns pelo trabalho aí, toda a equipe aí. Marquinhos, um livraço para o sorteio de hoje, né? Com o tema de hoje. Exatamente, o livro Reencarnação, a Justiça de Deus, da Filosofia e Ciência, do Cícero Alberto Nunes. Uma palhinha rapidinha do livro aí. Nesse estudo veremos que a ideia das vidas sucessivas sempre esteve presente na civilização humana. Ainda
que de maneira incompleta, sob os nomes de metempsicose, samsara, transmigração da alma, roda dos nascimentos, entre outros. Ao longo desta obra, o leitor entenderá por que alguns grupos ainda se mantêm resistentes à tese reencarnacionista. Veremos também os argumentos daqueles que insistem em reinterpretar as palavras do Mestre. Para ver o reino dos céus, é preciso nascer de novo, dando-lhe sentido diverso, ou ainda apoiando-se em textos modificados, a fim de respaldar suas convicções e acomodar interesses outros que não a verdade. Por fim, é apresentado um apanhado das doutrinas religiosas mais professadas e mais antigas, fazendo-se uma interseção entre elas no aspecto reencarnacionista, a do Cícero Alberto Nunes, Reencarnação, a Justiça de Deus, da Filosofia à Ciência. Você liga 20 30 44 61, 20 30 44 61, DDD 24, o WhatsApp, você fala diretamente com a nossa técnica, o nosso técnico Deco Luiz, na técnica, o gatinho da madrugada aqui, da região 22524705, fala diretamente com ele e você vai estar concorrendo a esse livraço que o Evandro vai sortear no final do programa para você. E mandar um abraço aqui em especial, né, já que é o primeiro transmissão pela Rádio Brasil Espírita. O Márcio já enviou aqui alguns relatórios aqui para a gente. Nós já temos com ouvintes lá na Espanha, nós estamos com ouvinte na Inglaterra, nesse exato momento, na Rússia, em Moscou, tá? Bacana aí, você que está em Moscou, na Rússia, em Charlotte Norte da Carolina, nos Estados Unidos, né? Mais pessoas na Inglaterra também escutando o programa do Espiritismo, e pelo Brasil afora, Goiás, São Paulo, Ceará, Minas Gerais, daí Mato Grosso, ouvinte, estudante, a sala de aula ampliou de uma tal forma que é impressionante. Né? A gente aí, nessa manhã de domingo, para estudarmos juntos, e lembrar que nós também somos meros aprendizes e estudantes da doutrina espírita. Provavelmente a primeira encarnação dentro desta sala de aula, tendo a oportunidade de conhecer essa ciência fantástica que é o Espiritismo. A não ser se estávamos encarnados lá em Paris, na França, né, Marquinhos? Coisa que eu acredito que ainda não, mas... Só se fosse para queimar os livros, né? Jogar o livro na fogueira. Agora tá aí, ó. Aí vamos entrar então no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, sobre pluralidade de existências, e assim que fazemos na Casa Espírita, né? Nós juntamos e abrimos a folha, né? Abrimos ali o livro e estudamos. Isso que é importante. E eu entrando no campo da reencarnação, no capítulo número 166, a questão, Evandro, Kardec formula: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar-se de depurar? E os espíritos respondem: sofrendo a prova de uma nova existência. E esse é um ponto que a gente gostaria de esclarecer, porque quando eu comecei na doutrina espírita, lá em 1978, 79, a gente, durante muito tempo, nós escutamos uma expressão de que a gente reencarnava para sofrer e para pagar dívida, né? Parecia que era só isso, né? Como sofrer e pagar dívida. É como se Deus fosse Serasa, né? Fica Serasa cobrando que da cobra gente. dívida. Verdade. Mas, na verdade, a gente vem nesse mundo para aprender, a gente vem aqui para ser feliz, né? O sofrimento, ele faz parte do nosso aprendizado. Ele não teria necessariamente que existir na nossa vida. Uhum. Ele existe porque nós queremos, porque nós buscamos a dor, o sofrimento. Deus não colocou ninguém nesse mundo para sofrer, né? Porque aqui diz, sofrendo a prova de uma nova existência. Por que sofrendo a prova de uma nova existência? Porque para nós, espírito, estar aqui é uma dificuldade. Sim. Né? Porque a nossa essência não é essa da matéria. Nós, como espíritos, teríamos que ser livres, soltos, leves. A matéria nos prende. Então, esse sofrimento não é que Deus impõe isso para a gente. É porque, para nós espíritos, estar aqui é uma grande dificuldade.
porque nós vamos enfrentar provas e expiações. É a lei do progresso. Exatamente. E isso vai fazer com que nós, espíritos, possamos crescer na nossa caminhada. Nós vamos deixando aqui todas as dificuldades que nós criamos para nós mesmos. É verdade. Por isso, a resposta, sofrendo a prova de uma nova existência. E aí, Evandro, aí eu pego um papiro egípcio de 3.000 anos antes de Cristo. Está bem escrito lá. Antes de nascer, a criança já viveu e a morte não é o fim. A vida é um evento que passa como o dia solar que renasce. Né? Esse vai e volta, né? Vai e volta. E esse ir e voltar, como a gente vai ver mais para frente, ele não tem, vamos dizer assim, um limite. Né? O quanto a gente quiser. Quanto nós quisermos e nós necessitarmos, esse ir e vir vai ser constante. E está lá também no Bhagavad Gita, né? O famoso Bhagavad Gita, 3.000 anos antes de Cristo, no livro sagrado do hindu. 3.000 anos antes de Jesus nascer. Da mesma forma que nos desfazemos de uma roupa usada para pegar uma nova, assim a alma se descarta de um corpo usado para se revestir de novos corpos. Olha só. Isso mostra que a reencarnação, ela não é criação da doutrina espírita. Sim. Não é? O espiritismo não criou a reencarnação. É um conhecimento que já vem de milhares de anos. Milenar. Mas sempre foi colocado com outras palavras, com outros entendimentos. O espiritismo ele veio descortinar, ele veio dar uma luz maior na reencarnação. A que a doutrina espírita mas fez... ele não criou a reencarnação. Não, mas ele veio apresentá-la de uma forma mais clara, exatamente, mais visível, mais transparente. Como se processa de fato cientificamente. E o que a doutrina espírita fez, ela simplesmente pegou a ideia, o conhecimento que já existia e alinhou à ciência, porque a reencarnação dentro da doutrina espírita, ela é muito bem pautada na ciência. No conhecimento lógico. E é interessante, quando eu gosto de falar muito assim, a gente usa uma roupa, nós usamos uma roupa que é o corpo físico. Aí quando você lê, né, o livro sagrado de hindu, provavelmente já estive encarnado lá para ter esse conceito tão enraizado dentro de mim, né, de ter esse entendimento, entendeu, Evandro? Nós usamos uma roupa. Que roupa é essa? O corpo físico. Há tempos atrás, eu estava num estudo da mocidade, lá no centro que eu estava, e uma moça falou para mim o seguinte: olha, eu acho a doutrina espírita muito bonita e tal, gosto muito, mas tem uma coisa que eu não aceito. Eu falei, o que é? A reencarnação. E eu pergunto a ela, por quê? Qual ela motivo? me disse, porque a reencarnação não está na Bíblia. E nós mostramos a ela que a reencarnação está na Bíblia, sim. Não é? Era fato comum para os judeus, os hebreus, né? A reencarnação. Na época de Jesus, o conhecimento da reencarnação ele era difundido por vários povos, né? E uma das passagens que está na Bíblia é quando os discípulos questionam, mestre, é necessário que Elias volte. Quando Elias voltará? E Jesus disse, em verdade vos digo, que Elias já veio. E vós não o reconheceis, e fizeram com ele o mesmo que farão com o Filho do Homem, quer dizer, com Jesus mesmo. Ele se referia a João Batista. Ora, como Elias e João Batista poderiam ser a mesma pessoa? O Zé Carleal ele faz uma comparação com a vida de Elias e João Batista. E ele coloca num quadro, num dos livros dele, ele coloca no quadro lá as características de Elias e as características de João Batista, como se batem perfeitamente. Interessante, né? Sim. Ele fez um quadro disso, resumindo, espetacular, num dos livros do José Carleal. Eu não lembro qual o livro específico, porque eu tenho vários livros dele, eu sou consumidor do livro do José Carleal. E nisso aí, Jesus coloca o seguinte, que Elias não virá, Elias já veio. Sim. Entendeu? Ele já veio, já esteve entre vocês. E vocês não o reconheceram. Mas é porque a ideia também da reencarnação naquela época é que nós, vamos colocar nós, porque nós estávamos, né, acreditávamos que iríamos reaparecer com a mesma aparência física. A ideia é que, por isso que lá no Egito não existem as múmias, né? Porque a crença era que os faraós voltariam
a vida e precisariam do seu corpo, dos seus escravos, dos seus tesouros. Inclusive, na vida espiritual, eles precisariam até dos escravos, exatamente, do cachorro, que porque era, eles morria todo mundo junto. Eles voltariam à vida e precisariam de tudo aquilo que eles possuíam, não é? Eu nunca já viram alguma múmia voltar? Não. Não é? Só em filmes, né? Agora, essas pessoas já retornaram já, não como faraós, não como múmias, nem como múmias, né? Como espíritos reencarnados. Daí a gente percebe que a crença na reencarnação ela é muito antiga. Né? Você falando dos egípcios, né? O livro egípcio dos mortos, né? O livro dos mortos, que foi publicado em 2000 anos de Cristo, né? 2000 anos antes de Cristo, está lá há uma passagem lá: honra a ti, Osíris, ó governador dos que se encontram no paraíso, tu que fazes renascer os mortais, que renovas sua juventude. Uma ideia clara das vidas sucessivas. Das vidas sucessivas. O que o cristianismo, né, tempos depois, substituiu pela ressurreição. E a gente sabe que a ressurreição ela é impossível de acontecer. Né? Fisicamente. Porque a partir do momento que o espírito deixa o corpo, é automático, as células entram em decomposição. E a partir do momento também que o corpo também deixa de existir, se decompõe, como que ele vai depois... Imagine essa teoria, você... onde nós estamos aqui, suponhamos, foi um cemitério. Há 500 anos atrás, 400, 300 anos atrás. Hoje não existe mais nada, não existe o osso, não existe, foi tudo removido. Aí a pessoa vai voltar aqui de novo, recompor tudo, o osso, e voltar novamente. Ou seja, fica aquela teoria muito materialista de carne. A gente ainda está muito apegado à carne, essa matéria, esse pensamento de carne voltar. Não, nós somos espíritos, essência, luz. Sim, por isso que muitas pessoas acreditam que quando Jesus voltar, os mortos vão se levantar, né? Não vão. E eu sempre questiono isso. Essa situação, porque eu pergunto, quantos mortos vão se levantar? Dá para a gente calcular quantas pessoas já morreram no mundo? Já não dá nem para ficar mais aqui. Né, não tem como. Não tem... Mas eu quero só colocar um adendo aí. Isso foi criação nossa, tá? Sim. Mas já foi fomos nós mesmo que criamos. Por isso que nós naquela época. Isso aí são, vamos dizer assim, são crenças que precisam ser respeitadas. Que criamos, né? Quem acredita nisso tem todo o direito de acreditar. Momento, né? É o momento dela acreditar. Mas nós, como espíritas, nós temos que sempre analisar essa situação. Porque vai que isso é certo e nós estamos errados. Não é? Então vamos analisar. Isso é possível? É possível os mortos se levantarem no dia que Jesus retornar? Mas quantos mortos vão se levantar? Todos que já morreram? Quantas pessoas já morreram no mundo? Mas é só de uma determinada época? É só da época de Jesus para cá? E as pessoas que não tiveram oportunidade de conhecer a mensagem de Jesus, né? Que é a maioria. E aqueles que morreram antes da chegada de Jesus? E os índios? Como ficam? Agora tem pergunta aqui já, tá? Da Carmen Beatriz. Carmen Beatriz, nossa ouvinte aí, do bairro do Triângulo, né? E ela está perguntando aqui para a gente agora aqui, apertando o Evandro aí. Gostaria de fazer 2 perguntas ao convidado. Podemos afirmar que a reencarnação nos dá possibilidade de progredir dessa forma? O que dizer da reencarnação? Podemos afirmar que a reencarnação nos dá possibilidade de progredir. Dessa forma, o que dizer da reencarnação compulsória? Onde está a justiça de Deus? Ela quer saber da reencarnação compulsória. A reencarnação desse espírito será de prova ou expiação? Carmen Beatriz, bom dia, obrigado pela sua participação. É um estudo que a gente vai desenvolver, né? Lógico que a reencarnação ela é a melhoria, a transformação do espírito, isso é inegável, isso aí não tem como segurar, né? Cada vez que você vem aqui, você melhora sempre um pouquinho. Por menos que seja, a sua reencarnação jamais será perdida. Alguma coisa boa você vai levar. Mesmo compulsória. A compulsória, ela é necessária para aqueles espíritos que são relutantes em reencarnar. Por quê? Porque muitas das vezes eles têm a noção da
quantidade de provas e dificuldades que eles vão ter que passar. E não querem vir. Então, eles se recusam vir. Não vou, não. Já sabe que vai ter que sofrer, né? Não vou, Prova, não. né? Deixa eu ficar aqui. Mas tem que ir. Mas chega um momento que não tem como segurar. Não é? É. Então, eles são, vamos dizer assim, eles são quase que obrigados a reencarnar para passar por aquela etapa. O choque da matéria. Exatamente. Né? Isso pode explicar, por exemplo, as pessoas que têm tendência ao suicídio, porque elas não queriam vir, elas foram obrigadas a vir, e chegando aqui, elas vão fugir desse compromisso, irão assumir um novo compromisso. Né? Então, a reencarnação compulsória ela é necessária nesses casos, por exemplo, né? Daquele espírito que vai vir aqui com doenças terríveis. Mas ele vai ter que vir. Por quê? Porque ele vai ter que deixar no corpo material as energias negativas que ele criou para ele. Então, é como se fosse uma limpeza desse espírito. E aqui tem um ouvinte aqui da Rádio Brasil Espírita, que é o Adelmo. Ô, Adelmo, um abraço, Opa! meu irmão, lá de São Paulo, capital. Fez uma pergunta para ti aqui, Evandro. A ciência confirma a reencarnação? Várias vezes, muitas vezes. Uma delas é através da terapia de vidas passadas, né? Que não é espírita, é uma ciência, é um estudo científico que comprova a reencarnação. E existem inúmeros estudos em universidades, mundo afora, né, nas grandes universidades do mundo, que já estudam a reencarnação. Como Ian Stevenson, né, que publicou a obra notável de mais de 1000 páginas, falando sobre isso. O Severino, como é que é o nome dele? Henrique Guimarães Andrade também. Ele tem um... Eu poderia até trazido ele para sorteio hoje, 20 casos sugestivos de reencarnação, estudados mesmo pela ciência e comprovados a reencarnação. Acho que é Hernani Guimarães, então, não é Hernani Guimarães? E além dos estudos científicos, né, das grandes mentes desse mundo afora, existem aqueles casos que acontecem no nosso dia a dia. Espontâneo, né? Que pode acontecer com você. Como é o nome dele mesmo? É o Adelmo. Adelmo lá de São Paulo. Obrigado pela sua participação, Adelmo. Isso pode acontecer na sua vida, na sua família. Eu vou contar aqui um caso rápido, né, que a minha mãe sempre, que já está lá do outro lado, né, ela sempre falava comigo, né, que ela tinha uma conhecida que morava aqui na nossa cidade e que essa senhora teve 2 filhas. Né, a primeira filha saudável e a segunda filha dela nasceu com síndrome de Down, né, na época era chamada de mongolismo. E essa menina ficou aqui 12 anos, né? E ela era tratada assim com todo amor, com todo carinho, tanto pela mãe quanto pela irmã. A irmã adorava ela, né? Fazia tudo pela irmãzinha, até que essa menina desencarnou. O tempo passou, essa moça casou-se, teve um filho e depois teve uma menina. Quando essa menina estava com 3 anos de idade, um dia ela fez uma arte lá, uma peraltice, que a mãe dela pegou um chinelo e falou, eu vou te dar uma chinelada. Aí a menina, com 3 anos, olhou nos olhos da mãe e disse assim, é engraçado, quando eu era sua irmã e era doente, você não deixava ninguém me bater, agora você quer me bater? Então, como se explica isso? Uma criança de 3 anos falar uma coisa dessa para a mãe. Entendeu? Só a reencarnação. Ou existe outra explicação? E é por isso que eu vou afirmar aqui para todo mundo que está me ouvindo nesse Brasil, você aí na Espanha, na Inglaterra, na Rússia, eu vou falar isso para vocês também. O dia que me provarem que a reencarnação não existe, que ela não é a justiça de Deus, eu largo a doutrina espírita no mesmo minuto. E desafio qualquer pessoa a me provar o contrário. Me prova que a reencarnação não existe. Né? Porque provar que ela existe, nós podemos, de várias formas. Né? Agora, prova que ela não existe. Prova que ela não é a justiça de Deus. Me prova um Deus justo e bom sem a reencarnação. Porque se não existisse a reencarnação, eu não acreditaria em Deus. Deus para mim não existiria, porque ele seria o ser mais injusto, mais perverso do universo. Agora, tira a reencarnação e me prova que Deus é justo, que Deus é bom. Desafio qualquer pessoa desse planeta, desse universo, a me provar o contrário. E fala em reencarnação, vamos falar do livro do Cícero Alberto Nunes, que será sorteado hoje, daqui a pouquinho, pelo Evandro, Reencarnação, a Justiça de Deus, da Filosofia à Ciência.
Tá aí o livraço para você. Coloca aí no Facebook, Deco, pra gente aí, tá? Reencarnação, a Justiça de Deus. Você liga 20 30 44 61, 20 30 44 61, DDD 24, ou WhatsApp, que você fala diretamente com Deco Luiz, o famoso gatinho da madrugada aqui da cidade, 2252-4705, 2252-4705. O Celso está aqui, ó, já anotando todo mundo que está entrando em contato com a gente aí, principalmente aí pelo WhatsApp, as nossas redes sociais, programa Luz e Espiritismo no Facebook e o Facebook também da nossa FM. Daqui a pouquinho o Evandro vai sortear este livraço para você. Evandro, na questão 166A do Livro dos Espíritos, Kardec formula a seguinte questão: como a alma realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Para isso necessitaria, né? Lhe é a prova da vida corporal. Ou seja, o que quer dizer isso? A reencarnação, ela serve o quê? Para depurar a alma. O que quer dizer depurar? Depurar é limpar. Não é? Vamos imaginar o seguinte, nós temos aqui na nossa cidade esse Rio Paraíba do Sul. Ele nasce lá na Serra de São Paulo. Ele nasce limpo. A água é cristalina, é pura. Aí ela vem descendo, vem passando por um monte de cidades, né? Se transformando no Rio Paraíba do Sul. Todos nós, de todas essas cidades, jogamos um monte de sujeira na água. A água fica suja. Só que a gente bebe dessa água, a gente usa dessa água. Então, o que tem que fazer? Nós temos que tirar essa água do rio, limpar ela, tratar a água para quê? Para que ela volte a ser pura. Trabalho da Saedra aqui. Aí a gente usa a água e devolve para o rio limpa? Não, a gente devolve suja. Imunda. Aí lá na frente, para as cidades que estão mais abaixo de nós, todo esse processo tem que ser feito novamente. Isso que acontece com a gente. Nós somos criados limpos e puros. Mas com o passar do tempo, a gente vai se sujando. Sentimentos, de emoções, de pensamentos, de desejos. Né? Aí nós ficamos todo cheio de detritos e impurezas. A gente vem para o corpo, e no corpo nós deixamos todas essas impurezas. E saímos daqui espírito limpo. Só que precisamos ter o trabalho de limpeza. E vai acontecer no mundo espiritual. Certo? Então, o lixo que a gente acumula não é no corpo, é no espírito. É no perispírito. O espírito é limpo. Então, quando fala assim, a carne é fraca, na realidade é o espírito que é fraco. É o espírito que é fraco. Aí a gente vem para o corpo e deixa no corpo todas as impurezas. Só que a gente deixa as impurezas que a gente trouxe e adquire outras. Às vezes a gente se compromete mais ainda, então, né? Temos que fazer todo o processo novamente. Essa é a transformação que é necessária para o espírito. Até o momento em que você, espírito, diz assim, eu não quero mais isso para mim. Eu tenho que mudar. Aí começa o processo de limpeza novamente do espírito. É uma depuração desejada do próprio ser, da gente mesmo. É por isso que a gente precisa da reencarnação. Isso é importante, né? A gente sabe perfeitamente, e todo mundo fala pra gente, a vida é uma só. Realmente, não existe outra. A vida é uma só. Só tem um detalhe. As existências é que são muitas. Com certeza absoluta é isso aí mesmo. A vida é uma só. As existências que são muitas. E por falar nisso, tem pergunta mais ou menos pertinente que você está dizendo agora aqui. São 9h18, a gente está aqui ao vivo, e a Rosemary Souza nos pergunta, Evandro, existe algum limite de reencarnação? Algum momento cumprimos a nossa missão e não reencarnamos mais? Limites. O limite da reencarnação é infinito. É de cada um, né? É de cada um. Vamos citar... Eu posso ser mais ou menos do que você, entendeu? Exatamente. Aquela coisa assim. Exatamente. Vai depender da nossa... como nosso Senhor falava, a cada um segundo suas obras. Exatamente.
Nós temos 2 pontos, né? Segundo a matemática, a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Nós temos 2 pontos, a criação e a perfeição. São os nossos 2 pontos principais. Você vai em linha reta ou você vai fazendo curva? Você pode seguir reto ou você pode ficar dando voltas. Certo? Você pode ficar dando voltas. A escolha... Tu fala das rodas da encarnação? Quem falava... Que a roda você fica, não sai do lugar, você vai... Segundo a Igreja Católica, né, ela determinou que Deus criou o corpo e esse corpo deu uma alma, deu uma vida, né? A doutrina espírita nos ensina ao contrário, que Deus criou o espírito. E a esse espírito possibilita estar no corpo material. Então, o espírito, ele é criado uma única vez. A vida é uma só. Nós não temos várias vidas, nós temos várias existências, né? O espírito é um só, os corpos que são diferentes. Porque os corpos, eles são adaptados à necessidade nossa, momentânea. Hoje você inclusive geográfica. Exatamente. Hoje você está num corpo necessário à sua atual existência. Você deixando essa existência, esse corpo deixa de existir. Você vai retornar para cá, um novo corpo será construído para você, para que você possa habitar o local e o momento em que você estiver, né? Se eu nascer, por exemplo, na Noruega, eu não posso nascer pretinho do cabelo duro, que isso não vai acontecer. Só se eu reencarnar na África. Se eu reencarnar na África, né, lá no Congo, lá na Guiné-Bissau, eu não vou nascer lourinho de cabelo de olho verde, eu não vou nascer assim, né? O meu corpo não será assim. Por quê? Porque tem que estar adaptado ao local. Já pensou eu nascer na pele negra, lá no meio do gelo? Não tem como, né? Eu vou nascer lourinho com a pele branca fininha no sol de 50 graus? Não tem como. Então, o nosso corpo... Ia sofrer bastante. Exatamente. O nosso corpo, ele é adaptado ao momento em que a gente vive e ao lugar onde nós estamos. E passamos por todas essas transformações, todas essas vivências nós passamos. E um detalhe muito importante, Deus não dá um corpo para a gente. Deus não dá nada para ninguém, a não ser a vida. Nós é que construímos o nosso corpo. De acordo com as necessidades. Exatamente. Então, o corpo que nós temos hoje, ele é construção nossa, não é de Deus. Né? Uhum. Lá no mundo espiritual, não tem um shopping de corpos que você entra lá e fala assim, eu quero esse corpo aqui, não, eu queria quanto é aquele ali. Não é assim. Não é assim, né? Porque senão, será que a gente estaria no corpo que nós estamos? Não. Está todo mundo feliz com o corpo que tem? Às vezes não, né? Tá aí as Mas plásticas. É aquilo que era necessário para o seu desenvolvimento. Então, você mesmo que construiu o seu corpo. Cada pedacinho, cada célula dele foi construída por você, não é por Deus. Agora tem pergunta lá do Charles, um abraço aí para o Charles, ele reside em Baltimore, Maryland, nos Estados Unidos. Pergunta lá dos Estados Unidos para você, Evandro. Sabemos que muitas reencarnações são planejadas e que muitos casos de aborto são devido à gravidez indesejada. Quem seria esse espírito reencarnante? Seria programada esta reencarnação? É o Charles lá de Baltimore. Não seria programado o aborto. Não. Obrigado, Charles. Toda reencarnação, ela é programada. Tudo é programado. Se ela vai se concretizar ou não, aí depende de cada um de nós. E existe o livre-arbítrio daquela, né, da mãe, do pai. Geralmente, a família ela é constituída de espíritos endividados, uns com os outros. Tem isso, né? E muitas das vezes, essa programação ela não é cumprida. Por isso que é uma programação e não uma determinação. O destino para a doutrina espírita não existe. Ninguém está destinado a nada, ninguém é obrigado a nada. Agora, você tem a liberdade, o livre-arbítrio de escolher o caminho que você quer seguir. Quem comete esse crime irá cometer sabendo das consequências, não é? Elas podem ser tanto para quem sofre o aborto,
principalmente para quem pratica. Certo? Porque toda a preparação, ela é destruída com esse ato. Então, aquele espírito, ele teria que reencarnar, mas, por esse motivo, ele não reencarna. Aí terá algumas consequências. Por exemplo, a obsessão, a perseguição ou o perdão e uma nova preparação para uma nova reencarnação. Sendo que os pais assumem a responsabilidade pelo ato praticado. Muito bem, 9h25, você está sintonizado aqui no programa Luz Espiritismo, pela 87,7 FM e a Rádio Brasil Espírita. Agradecer o Charles aí nos Estados Unidos, sintonizado na Rádio Brasil Espírita, que enviou agora a pergunta para o Evandro. E eu espero que as respostas tenham sido boas, né? Porque foram muitas perguntas. Não tá, tá uma chuva de perguntas aqui. Que bom. E tem um estudo ainda da sequência do Livro dos Espíritos. Tem outros dois pensamentos aqui, aí voltando, avançando um pouquinho no tempo, né, Evandro? Hermes Trismegisto, 1250 anos antes de Cristo, né? Ninguém pode ser salvo sem renascer e sem livrar-se das paixões que entraram no último nascimento espiritual. E Zoroastro, né, 1000 anos antes de Cristo, falava: aquele que retorna para a terra e faz o bem, segundo o seu conhecimento, suas palavras, ações e intenções, recebe um dia uma recompensa que convenha aos seus méritos. Aquele que durante o período de vida na terra vive na dor e no desgosto, sofre com isso por causa de suas palavras mesquinhas ou suas más ações num corpo anterior, pelo que é punido no presente. Então, quer dizer, pensamentos de mestres, né, que serviu de faróis para diversas partes do planeta Terra, falando das vidas sucessivas, né, como tem o Pitágoras também, que o Marquinhos até citou antes, né, a roda das reencarnações. Pitágoras tinha uma célebre frase que é o seguinte: a lógica da vida é sair das rodas das reencarnações. 525 anos antes de Cristo. Então a gente percebe... Exatamente, tem que sair dessa roda, né? A gente tem que dar um ponto final. Né? A gente percebe o seguinte: a ideia existia, não a palavra. A gente se prende muito à palavra reencarnação, mas é só uma palavra que nós usamos hoje. Mas a ideia, ela sempre existiu com outras palavras, de outras maneiras, mas a essência está ali, que é Sim. você estar aqui, ter várias oportunidades, viver várias vidas aqui na Terra. E o Pitágoras ainda falava: a alma nunca morre, mas recomeça uma nova vida. Ela nada mais faz que mudar de domicílio, tomando uma outra forma. Quanto a mim, que vos revelo essas misteriosas verdades, já fui Eufórbes numa outra vida, no tempo da guerra de Troia. Lembro-me perfeitamente bem de meu nome e de meus pais, assim como de modo como fui morto em combate com o rei de Esparta. Em Micenas, no templo de Juno, vi suspenso na parede o meu próprio escudo de um outro tempo. Mas, embora vivendo em vários corpos, a alma é sempre a mesma, pois só a forma muda. Pitágoras, 562, 492 anos antes de Cristo. E aí ele não usa a palavra reencarnação. Ele não usa essa palavra. Sim, ele fala das vidas sucessivas. Exatamente, quer dizer, a ideia é a mesma, só não existe a palavra. Isso, as existências, né? É interessante isso, né? Como Buda também, aí tem outro mestre também, Buda, 563, eu avanço mais no tempo, 563 a 483 anos antes de Cristo que ele viveu, que ele coloca o seguinte: os seres humanos que se apegam demasiado aos valores materiais são obrigados a reencarnar incessantemente até compreenderem que ser é mais importante que ter. Pensamento de Buda. Exatamente, né? Eu falei Buda aqui, Pitágoras, só gente boa, só espírito evoluído. Então, o que Allan Kardec e aí que nós fizemos comum. O que Allan Kardec fez, nada mais é do que pegar todas essas ideias e transformar numa palavra. É verdade. Agora, Márcio, tem perguntas aqui também. Vamos lá, então. Tem mais perguntas aqui. Eu vou fazer pergunta, vou dar um tempo para o Evandro pensar na resposta, e enquanto isso a gente vai anunciar o livro de novo aqui. Está aqui o livro, aqui, ó, a pergunta. Da Rosemary de novo. A Rosemary está na sala de estudo aqui, ó. Rosemary Souza.
os laços familiares são eternos? Quando você pensa, Evandro, vamos falar aqui do livro-aço de hoje, do Cícero Alberto Nunes, Reencarnação, a Justiça de Deus, da filosofia à ciência. Tudo na natureza morre para renascer. Por quê? Com o homem seria diferente? Neste verdadeiro tratado sobre a reencarnação, o pesquisador e educador Cícero Alberto Nunes traz um minucioso estudo do assunto frente a diversos temas e aspectos da vida, como reencarnação em sonhos, reencarnação em sexualidade, reencarnação em justiça, reencarnação em imortalidade, reencarnação em regressão a vidas passadas e muitas outras questões instigantes. Durante a leitura deste livro, torna-se impossível para o leitor não criar dentro de si a profunda convicção nessa verdade que se constitui em um dos fundamentos da doutrina espírita. A presente obra desponta, assim, como inestimável contribuição do autor a todos aqueles que têm sede de conhecimento, que estejam preparados para reconhecer e aceitar a infinita misericórdia de Deus, que concede às suas criaturas tantas oportunidades quantas sejam necessárias através da porta bendita da reencarnação. E aqui no finalzinho até responde um pouquinho da pergunta da Rosemary, né? Mas vamos lá, Rosemary. Obrigado mais uma vez. Ali você pergunta dos laços familiares. Não, os laços familiares não são eternos, porque a família na Terra ela é constituída apenas por ligações físicas. E vão aumentando, né? E vai aumentando cada vez mais. O que são eternos são os laços espirituais. Esses nunca se quebram, nunca se perdem, né? Por exemplo, quando a gente casa na Igreja Católica, né, o padre faz põe a seguinte questão: o que Deus une, o homem não separa. E a gente sempre pergunta, isso está certo? Está, absolutamente certo. O que Deus une, o homem não separa. Agora, o que o homem Nem une... sempre o que o homem une, Deus está presente. E muitas vezes aquela união é só pelo homem mesmo, né? Por quê? Porque o homem une corpos, Deus une almas. Sim. Quando exatamente. Deus une almas, nem a morte, nem o tempo pode separar. Jamais serão separados, estando juntos ou não. Estando os dois encarnados ou os dois desencarnados, ou um encarnado, outro desencarnado. Quando Deus une as almas, nada vai separar. Então, quando o padre fala até que a morte os separe, se for entre os homens, tudo bem. Se for entre o espírito, não vai separar nem depois da morte. Se for uma união apenas pelos laços físicos, não precisa nem esperar a morte. Não. O dia seguinte já pode separar. Agora, espiritual, não. Se for a união das almas de Deus, isso nunca se perde, jamais se perderá, em circunstância nenhuma. Né? Por quê? Porque são laços espirituais. Agora, são almas que foram criadas e que decidiram viver eternamente juntas, serem uma da outra, são chamadas almas gêmeas. Evandro, tem aqui a Camila de São Paulo perguntando aqui, ó. Temos datas certas para o desencarne? Temos uma data prevista. Isso não quer dizer que ela vai acontecer nessa data. Né? Por quê, Camila? Porque existem várias circunstâncias que vão determinar qual o momento da sua desencarnação e também a forma pela qual você vai desencarnar. A gente sempre lembra, não existe nada destinado, existem programações. A programação, Camila, né? A programação, Camila, ela pode ser modificada. A destinação para menos não. Ou para mais. Então, por exemplo, você veio aqui agora para estar aqui 60 anos. Você vai estar nessa encarnação 60 Fluido anos. vital. Mas, de repente, por qualquer motivo, você decide ir embora antes. Você pode fazer isso? Dificilmente nós somos completistas, né? Pode. Você pode fazer isso. Você pode decidir, não, eu quero ficar aqui só 30. Você pode fazer. Agora vai ter a consequência depois. Ao passo que, se você teria que ficar aqui 60 anos, mas você faz um trabalho gigantesco de bem, de amor, de ajuda para as pessoas, você vai ficar 62, 63, até quando você
Isso. 65 até a hora que a Até espiritualidade 80, falar. Depende. Chico Se Xavier não- foi um que teve que, né? Deram mais uma carga de fluido vital. Ele falou, vai ficar mais um Ou tempo então- que você precisa ficar. Ou então, você cumpriu todas as etapas, todas as tarefas da sua programação espiritual normal, você teve uma vida tranquila. Chegou aos 60 anos, chegou o momento, está lá programado para você voltar para a espiritualidade com 60 anos de passagem aqui. Vai acontecer normalmente. Né? Por quê? Cumpriu-se uma etapa. Então, datas na espiritualidade não existe. Não existe calendário no mundo espiritual. O calendário é daqui. Né? O tempo que você vai ficar aqui será o tempo necessário para que você realize tudo aquilo que foi programado e o melhor que você puder. Então, quando chegar o momento certo, propício, as condições foram boas, você vai retornar e se preparar para o retorno. Muito bem. E a gente pode até falar um pouquinho aqui. Nós tivemos aí ontem o problema no acidente da Marília Mendonça, que chocou o Brasil e tudo. A queda do avião, caiu numa cachoeira, e ela, há algum tempo atrás, ela revelou, né, que ela teve um sonho, né, estava avião com uma cachoeira, águas limpas e tal, um sonho mais ou menos parecido com isso. Ela revelou isso, parece nas redes sociais aí. Quer dizer, muitas das vezes a pessoa vem com essa, já com essa programação, e às vezes tem aqui esses insights, né? Não é? Exatamente. Tudo isso faz parte da nossa programação espiritual. E acontece por coisa de coisas passadas. Exatamente. Aí fala da reencarnação, reencarna e tem mais ou menos aquele destino. Então, essa nossa irmã... É só lá que ela vai... a pessoa que desencarna nessa... Vai entender. Vai entender. Então, essa nossa irmã, como tantas outras pessoas famosas do meio artístico, meio político, né, do meio, vamos dizer assim, social, né, que estavam realizando trabalhos maravilhosos, né, de cultura, de tudo mais, mas existia uma programação. E essa programação ela foi cumprida. Certo? Por quê? Porque esses espíritos vieram aqui com esse objetivo. Certo? Nada acontece por acaso. Nada. Então, essas sensações, essas premonições que muitas pessoas têm, mas às vezes não são famosos, né? Não são conhecidos, mas todos nós temos. Todos nós sentimos, de uma forma ou de outra, a proximidade do momento do retorno. E como se fosse uma preparação espiritual, né? Exatamente. Às vezes isso acontece, é bem comum acontecer no momento de repouso, que é quando nós saímos do corpo físico através do sono. Uma das imagens mais impactantes que eu tenho da partida de Ayrton Senna, né, foi no dia da corrida, quando ele chega atrás do carro e põe as duas mãos na traseira do carro. E ali ele ficou olhando para o carro. E ele não queria correr. Ele já sabia que seria a última corrida dele. Já estava dentro dele. Aquela sensação ruim, né? Do que espírito, ele estava. né? Do Não é que ele espírito. sabia, mas aquela sensação ruim. Ele não queria correr, já tinha tido um acidente, ele estava fazendo pressão para não ter a corrida, aquela coisa toda. Mas aí tem patrocinadores, tem marketing, tem dinheiro envolvido, tem aquela coisa, não vai ter que ter a corrida e tal. E aí ele acabou cedendo a essas pressões, mas ele não queria correr. E tem a programação. Aquela sensação, né? Exatamente, tem a programação dele sentir, chegou o meu momento, eu tenho que ir embora. Né? Assim como pode acontecer com qualquer um de nós. Você está aí me ouvindo agora, você pode ter essa sensação em algum momento da sua existência. Por quê? Porque vai chegar o momento, né? O momento de você partir. Por quê? Porque isso foi programado espiritualmente para você. Você, quando estava lá no mundo espiritual, antes de voltar para cá, isso lhe foi dito, nesse determinado dia, nesse determinado momento, você retorna. Certo? Você aceita? Tudo bem, aceito. Então está programado. Vai chegar o momento e as coisas irão acontecer da forma como tem que ser. Não tem jeito. Certo? Muito bem. Agora a questão 166B do Livro dos Espíritos. Eu vou fazer a pergunta e a resposta para você pegar um gás aí, tá, Evandro? Hoje está bastante bacana o estudo. Graças a Deus. 166B, Kardec formula a seguinte questão. A alma passa, portanto, por muitas existências corpóreas? E os espíritos respondem, sim.
Todos nós temos muitas existências corpóreas. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. A reencarnação, ela durante muito tempo, ela foi combatida principalmente pelos poderosos da época, né? No ano de 553, no Quinto Concílio de Constantinopla, né, foi exatamente foi tirada a palavra reencarnação dos textos bíblicos e substituído pela palavra ressurreição. Por que isso foi feito? Porque imagina só, você é o rei, é o imperador, é a rainha. Isso. Né? Você tem lá seus súditos, seus escravos. Já imaginou você pensar que você pode voltar no corpo de um escravo? É o que a imperatriz Teodora, pressionando o imperador Justiniano, acaba com esse negócio de vida sucessiva. Eu não quero me voltar como escrava, não. Então, tirou-se a palavra. Mas não tirou a lei. Mas não tirou a lei. A lei da natureza. Né? E a palavra reencarnação, ela foi substituída pela palavra ressurreição. Por quê? A ressurreição, ela é mais adaptada, própria aos reis, que vão ressuscitar como reis. Sim. Não perde o título. Diferente da reencarnação, que poderia reencarnar como um escravo, como um vassalo, como um soldado. Então, tira a palavra, mas não tira a ideia, não tira a lei. Agora, Sócrates, vamos lá, outro mestre também, pensador Sócrates, filósofo grego que viveu em 469 a 399 a.C., ele falava o seguinte: estou convencido que vivemos novamente e que os vivos emergem dos que morreram e as almas dos que morreram estão vivas. A ideia das vidas sucessivas, como o seu discípulo Platão, né, que falava bem claro para nós, estar na Terra é aprender a recordar. Olha que belo pensamento, né? Aí você vai avançar um pouco mais, Cícero, né, no ano de 106, 43 anos antes de Cristo, que ele falava assim, está lá escrito, né? Outro forte indício de que os homens sabem a maioria das coisas antes do nascimento é que, quando crianças, aprendem fatos com enorme rapidez, o que demonstra que não estão aprendendo pela primeira vez, e sim os relembrando. Olha os pensamentos desses mestres, né? Que depois nós chegamos, né, no nosso Senhor Jesus, como mestre dos mestres. Eu fico com o mestre e com os mestres. E você fica com quem? Né? Então, temos aí, Marquinhos, mais uma última chamada, né, para o livro aí de hoje, né? Então, vou deixar mais uma pergunta antes da chamada aqui, né? A Camila aqui, deixando mais duas perguntas. Então, pressentimos o nosso desencarne e nada muda isso? Depende. E a outra pergunta dela, né? No caso, essa programação, de qualquer maneira, irá acontecer, não é coisa não é 100%, tem que ser assim, acabou. Tem algumas vertentes aí. Mas vamos, enquanto você pensa, deixa eu falar de novo, na última chamada aqui do livro do Cícero Alberto Nunes, Reencarnação, a Justiça de Deus, da Filosofia à Ciência. Você liga 20 30 44 61, 20 30 44 61, ou WhatsApp 2252 4705, ou entrando em contato com a gente pelas nossas redes sociais, no Facebook, Nossa FM, ou do programa A Luz do Espiritismo. Última chamada, daqui a pouquinho nós iremos fazer o sorteio desse livraço para você, Evandro. Então, Camila, quando você chega a ter essa percepção de que o seu momento de retorno está próximo, é porque todas as etapas da sua existência, aquilo que foi programado, aquilo que foi que você se comprometeu a realizar, tudo já foi feito. Então não há mais a necessidade de você continuar aqui. Aí nós vamos entrar também na questão das provas e expiações. Há coisas, há situações que precisam acontecer independente da nossa vontade, né? Não só do momento do desencarne, mas coisas que acontecem na sua vida durante a sua caminhada. Então, você está com a doença, você vai ter que passar por um acidente. Isso vai acontecer independente da nossa vontade. Por quê? Porque é a necessidade espiritual. Você, como nesse momento, você deixa no corpo físico
todas as dificuldades, todas as mazelas, as dores que você acumulou durante várias existências na vida física. Eu vou contar para a Camila, então. Quando a gente fazia Mocidade Espírita, lá no Rita Cerqueira, lá, olha, tem tempo isso, Mocidade Espírita, né? E tinha a história de um grande fazendeiro, na época da escravidão, que quando o escravo fugia, e era recapturado, ou roubava alguma coisa assim, ele era punido. Ele tinha o braço ou a mão moído no moinho de cana, no engenho de cana ali. Botava a mão dele ali e moía. Não é? Ele chegou a fazer isso. Quando ele desencarnou, não é? Ele sofreu todo aquele processo e ele conseguiu enxergar todo o mal que ele que ele havia feito para aquele escravo, quando ele ordenou que moesse a mão dele. Ele se arrepende tanto no plano espiritual e quer mudar completamente por aquilo. Quando ele reencarna, na programação reencarnacionista dele, tinha dele perder num acidente parte do braço. Estava ali escrito ali no livro da vida dele, né? Digamos assim. Tá? Mas ele teve uma transformação tão grande na espiritualidade e na reencarnação dele, né? Ele fez tanta coisa boa para a gente, ele veio com uma outra visão, outra. E quando ele teve que passar por essa prova, ele não perdeu a mão, ele perdeu um dedo. Mas não deixou de sentir a dor. Não deixou de sentir a dor, não deixou de passar por aquele momento. Mas ele fez tanta coisa, inclusive para aqueles escravos na próxima encarnação, né, que ele prejudicou, ele fez tanta coisa boa, inclusive que o escravo veio próximo a ele, não é? Ele pôde ajudar bastante essa pessoa, que ele... Aí vem aquela máxima do Cristo, né? Que uma coisa boa que você faz, não é? Um ato de bem, ele elimina várias ruins. Isso é o ensinamento do Cristo. O amor cobre a multidão de pecados. E isso mostra para Camila o seguinte: a programação, Camila, ela vai acontecer de uma forma... Por quê? Está programada. A forma como vai acontecer é diferente. Pode ser mais ou menos de acordo com você. A minha mãe, ela, durante toda a existência dela, praticamente como espírita aqui, todos os anos que a gente está dentro dessa doutrina, ela trabalhou muito por muita gente. Muito, muito. Né? Eu não vou falar aqui tudo que ela fez, porque a gente ficaria outro programa falando. Né? Mas, em determinado momento, ela ficou muito doente. E ela ficou internada no hospital durante vários dias, teve que fazer vários processos, ela não falava mais, ela não conseguia mais se alimentar, porque ela não tinha força para engolir o alimento. Então, colocou-se aquela bolsa, né, para ela se alimentar. E o médico nos chamou e disse que aquilo seria um procedimento muito complicado, que ela poderia ficar muitos anos com aquilo, teria que ter todo o cuidado por causa das infecções e tal. Ela ficou só 3 dias. Por que ela só ficou 3 dias? Devido a todo o trabalho que ela fez durante toda a sua vida, né? Durante toda a sua passagem aqui na Terra, de bem para os outros. Todas as pessoas que ela alimentou, que ela vestiu, que ela consolou, que ela ajudou. O trabalho dela, né? Mas a dificuldade ela teve que acontecer. Então, o tempo depende de você, depende do que você faz agora. A programação existe, ela vai acontecer de uma forma ou de outra, mas a maneira pela qual ela vai acontecer vai depender do que você faz hoje. Então a gente entende que a nossa reencarnação hoje, ela não vai acontecer só agora, ela vai acontecer durante toda a nossa existência. O que você faz hoje, você está se preparando para o futuro, né? Nós somos um espelho que refletimos o nosso passado e projetamos o nosso futuro. Você quer saber o que você foi no passado? Olha o que você é hoje. Olha a forma como você está hoje. Você vai ter a noção do que você já fez lá para trás. Agora, o que você faz hoje vai se refletir no que você será amanhã. O que você vai ser no futuro? Vai depender do que você está fazendo agora.
não é? Eu sei que houve um tempo em que eu estava com a tocha na mão, né, acendendo a fogueira para queimar os hereges. Hoje eu estou aqui na doutrina espírita, como eu passei parte da minha vida na Igreja Católica, né, como muitos dizem que eu seria padre, e dessa vez eu não fui, mas já fui outras vezes. E quando eu fui padre, eu fiz muita lambança. Porque eu acreditava que aquilo era certo. Nós tá junto para a quadrilha, tá pronto, tá tudo aqui, a quadrilha, isso aí, ó. Né? Estamos tentando consertar, pelo menos dessa vez. Então, são processos que a gente vai vivendo, de aprendizado, de evolução, de crescimento. Para isso serve a reencarnação. Essa é a pergunta 166. Para que a gente reencarna? Para sofrer as provas, para acreditar, para pagar a dívida, para evoluir, para crescer, para ser feliz. Muito bem, quando o tempo, né, nos cobra, né, quando o estudo é bom, o tempo fica acabando já. Uma pergunta. Mas a gente não pula nenhuma questão, voltaremos no mês que vem, o Evandro vai estar aqui novamente para dar continuidade à obra, o Livro dos Espíritos, na questão 166C. Não é que falamos, voltando sobre reencarnação, não vamos pular nenhuma pergunta, nenhuma questão. Não, podem ter certeza que eu ainda vou estar aqui uns 20 anos ainda para isso. É isso aí. Então, suas considerações finais, agradecer aí de coração, hoje, né, estreando aí também pela Rádio Brasil Espírita, Evandro. Eu gostaria, para encerrar, mandar aquele abraço para todo mundo que acompanha a gente, né, desse Brasil, desse mundo afora, né? A gente está muito feliz de estar participando desse trabalho. Mandar um abraço especial para minha querida irmãzinha Lucilda, né, para a Lucinha, para o meu amigo Zezinho, lá de Fernandes Pinheiro, para minha querida amiga Flávia Leal, que a gente traz dentro do nosso coração, essa pessoa maravilhosa que a gente está vendo aqui, que está ligada com a gente, né? Para minha querida Flor do Nordeste, lá, né? Lá de Moura, Brasil. E todo mundo que estiver com a gente aqui, para a gente poder continuar sempre esse nosso trabalho, firme e forte, sempre com amor e carinho, que Jesus abençoe a todos nós, nos dê muita paz, muita luz no coração. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente, e até mês que vem, se Deus quiser. Obrigado, Camilo, obrigado a todo mundo que perguntou e fez pergunta para a gente. Guarda para o mês que vem agora. Bacana, lembrar que semana que vem teremos aqui a presença da Elaine Moura, né, dia 14 de novembro, e depois a da Rogério Olímpio, pela primeira vez aqui no programa, ela é de Juiz de Fora, né, 21 de novembro, encerrando o mês, né, com a presença do Manon, estudando a obra do Carbachuccio, Parábolas e Ensinos de Jesus. E Marquinho, né, chegando aí já ao finalzinho de mais um programa do Espiritismo, agradecer aqui. Sorteio agora. Isso, agradecer na técnica e o Deco Luiz. Celcinho, tu fala pra gente o Bona Matena aí, Celcinho, bom dia, despedida aí de hoje, Celso. Rapaz, hoje é tarefa. Vamos rapidinho aqui. Lembrando que hoje, às 18 horas, nós temos o Evangelho Online acontecendo pelo Instagram, né, a partir das 18 horas. Então, você pode acessar o Instagram e está lá o Jeff, né? Você pode conectar lá e participar do programa, né, do Evangelho Online. Com as amigas Catarina, Michele Rúmel. Amanhã, nós temos aí as transmissões acontecendo pelo YouTube, né, amanhã no Rogério Cláudio, né, é só se sintonizar lá no YouTube, GFEIRC, né, GFEIRC, né, a casa de Rogério Cláudio. A partir das 20 horas nós temos palestras. Na quarta-feira nós temos aí pelo GEF, né, o Grupo Espírita Fé e Esperança, com a palestra da noite com a Francine Fontainha. Então você pode acessar a partir das 20 horas o GEF, né, e você participar conosco lá no YouTube, canal do GEF, né, GEFE, GEF. Então, Grupo Espírita Fé e Esperança. E desejar a todos um bom começo de semana, né? E até o próximo programa, A Luz do Espiritismo. Bacana, Celso, mandar um abraço aqui para a Neuza e o Márcio lá da Rádio Brasil Espírita e a todos os ouvintes também da Rádio Brasil Espírita, você que acompanhou pelas multiplataformas, pelo YouTube, pelo Facebook, né, pelo aplicativo Nossa FM 87.7, pelo Radiosnet, pelo Umbral. Tá bom demais, ô. Marquinhos, considerações finais aí e contar com vocês novamente nesta sala de aula semana que vem, nós, meros aprendizes, estudantes da doutrina espírita. É isso aí, Márcio. Chegamos ao final de mais um programa A Luz do Espiritismo aqui na nossa FM e retransmitindo também pela Rádio Brasil Espírita lá em Maceió.
O Evandro já fez o sorteio digital, né, Evandro? Agora não tem mais nada de papelzinho digital. E saiu para a nossa amiga Lucilda Fragoso. Lucilda Fragoso, do bairro de Vila Isabel, que ganhou o livro Reencarnação, a Justiça de Deus, da filosofia à ciência. Parabéns, Lucilda Fragoso. Você pode retirar o seu livro a partir de terça-feira na Livraria Espírita Francisco Cerqueira, aqui no centro da cidade. Parabéns. Bom, quem não ganhou o prêmio material como a Lucilda, o livro Reencarnação, ganhou o prêmio espiritual, que foram todos esses ensinamentos hoje no programa A Luz do Espiritismo. Tenham todos um bom domingo e até semana que vem, com mais um programa A Luz do Espiritismo. Não só aqui na nossa FM, mas também na Rádio Brasil Espírita de Maceió. Um abraço e até semana que vem. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Stay.
Sancta Maria, ora pro nobis peccatoribus,